Outras distinções afundam na insignificância na presença de Jesus, bens ou riqueza, instrução ou ignorância, poder ou fraqueza. São questões de pouca importância ao dividir a humanidade na presença do grande diferenciador de espíritos. Apenas estes dois tipos, crentes e não crentes, destacam-se em claro relevo, como está no nosso texto. Assim o é, na verdade, em todo o universo. As duas únicas distinções realmente vistas para o tempo e a eternidade são apenas essas: crentes e não crentes, os que recebem a Cristo e os que o rejeitam. Crer nele tem muito mais significado do que muitos de nós temos visto nela. Eu acho que posso ver vários tons de fé. Há alguns que acreditam em tudo o que diz respeito a Cristo, ou seja, eles acreditam que ele é o Messias e o Salvador dos homens. Muitos aceitam isso como a verdade de Deus porque seus pais assim o fizeram, e isso é para eles uma questão de irrefutável tradição. Eles nascem no que é comumente considerado um país cristão e, portanto, eles já tomaram parte da fé cristã. E teoricamente e racionalmente, eles creem que Jesus é o Filho de Deus e o Redentor do mundo. Eles não hesitariam em se levantar e dizer: eu acredito em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nosso Senhor, o qual foi gerado no Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, sofreu debaixo de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e enterrado, e assim por diante. Mas lembre-se, você pode acreditar em tudo que é ortodoxo a respeito do Senhor Jesus, e ainda não será uma prova de que você é justificado nele. Ninguém deve ousar dizer que acreditar no credo de Atanásio vai nos assegurar a salvação. Há uma diferença entre acreditar sobre ele e acreditar nele. Crer sobre Jesus é, de fato, uma fé salvadora, pois quem crê nele não será confundido. Crer sobre ele é, por assim dizer, apoiar-se sobre ele, recebê-lo como Deus o estabeleceu e, em consequência, fazer dele o fundamento da nossa esperança. Acreditar a respeito dele e depois acreditar nele nos leva em seguida a repousar sobre ele e fazer dele nossa confiança. Acreditamos que ele pode nos salvar. Confiamos nele para nos salvar, e este é a essência da fé salvadora. Acreditar sobre o nomeado Redentor. Mas, neste caso particular, o nosso texto fala de crer nele, e isso é algo mais do que crer sobre ele. Todo homem que realmente crê sobre Cristo irá em pouco tempo passar a acreditar nele. Mas há um crescimento. Acreditar nele é mais do que crer sobre ele. Então, crer em nosso Senhor significa isso, que eu acredito que ele é o Filho de Deus e acredito todas as outras verdades de Deus a respeito dele. Eu também acredito que tudo o que ele me diz é verdade de Deus. Em outras palavras, eu o creio. E ainda mais, eu entrego minha alma aos seus méritos redentores para que ele a possa salvar. E assim acredito sobre ele. E além disso, assim tendo feito, eu me entrego completamente à santa orientação do Salvador. Eu creio que ele é infalível como regente do meu espírito. Eu sinto uma união com ele. Eu venho a estar nele. Sua causa é minha causa. Minha causa é sua causa. Eu creio nele. Será que temos crido em Jesus? Realmente o temos feito nosso tudo em tudo? Consentimos que ele nos guie e nos lidere até nos conduzir à felicidade eterna? Aquele que pratica a verdade vem para a luz. Vocês, meus irmãos e irmãs, como resultado de ter confiado em Cristo,
tem vindo à luz de Deus? É o desejo de vocês conhecer a verdade de Deus, sua vontade, suas leis, sua palavra? Vocês estão buscando a luz do Senhor e vocês desejam que o trabalho feito em vocês seja visto como fruto do próprio Espírito de Deus? Através disso também pode julgar a si mesmos? É inútil dizer, eu confio em Cristo, se você nunca olhou para ele com o mesmo olhar infantil com o qual o israelita contemplou a serpente de metal, e igualmente inútil para você declarar que é crente nele, a menos que você deseje a luz. Você pode ainda estar na parte da escuridão, como sem dúvida está, mas você está buscando mais luz, buscando a Deus, buscando a verdade, buscando retidão. Através disso, você saberá se o Pai gerou você no novo nascimento, se você é com certeza um novo homem, não mais um fugitivo da luz, mas alguém que busca a luz, não mais por suas ações serem más, alguém que tenta se esconder da palavra de Deus que o condena, mas alguém que, por serem boas, suas ações busca receber mais de sua luz, para que suas ações sejam manifestas à sua própria consciência, como sendo verdadeiramente trabalhadas por Deus em sua alma. Aquele que não crê já está condenado. Alguns de vocês aqui estão bem inconsistentes, pois, embora não acreditem em Cristo Jesus, isto é, não confiam a Ele suas almas, nem se entregam em obediência a Ele para o servir, vocês acreditam a respeito dele, que ele é o Cristo de Deus. E se ele estivesse aqui hoje e falasse com vocês, vocês acreditariam em suas palavras, embora eu não possa afirmar que vocês acreditariam nelas a ponto de agir por elas. É muito estranho que vocês acreditem que ele é o Filho de Deus e ainda assim não confiem nele. Vocês não têm acreditado em Cristo, mas se vocês creem de alguma forma que precisam de um Salvador, eu suponho que o próprio bom senso faz com que vocês busquem um. Vocês estão, evidentemente, portanto, buscando outra salvação além daquela que Deus oferece. Vocês estão rejeitando o que Deus ordenou, como se pudessem achar algo por conta própria. Só há um Salvador, e esse Salvador, no qual hoje vocês não confiam, vocês o estão rejeitando para sua própria destruição. Aquele que crê nele não é condenado. Que sentença mais alegre é esta? Se vocês verificaram que acreditam de fato em Jesus, volte essa palavra de novo e de novo em suas almas, meus irmãos e irmãs. Não é delicioso pensar que você atenda à própria boca de Deus por inspiração e notar que a inspiração é de gênero extraordinário, pois você a tem não só pelo Espírito de Deus, mas também do próprio Jesus Cristo, a doce garantia de que você não está condenado. Que alegria, que paz essa palavra deve trazer em sua alma. O crente vê que a sentença que ele reconhece e confessa ser justa já foi colocada sobre seu fiador, e nesse fiador ele acredita. O que ele crê sobre ele, ora, que Deus, para que pudesse ampliar sua justiça e sua graça, estava em Cristo Jesus, e que o Filho de Deus se pendurou na cruz, e sangrou e morreu, o justo pelos injustos, que ele pode levar-nos a Deus. O crente confessa a justiça da sentença e, portanto, é um com Deus. Ele vem para a luz e os seus feitos são reprovados, e ele aceita a repreensão e reconhece que é verdade. Então ele olha para a cruz e ele diz: esta mesma sentença, a qual eu assino com minhas próprias mãos, que é justa, tem sido colocada em cima de meu sempre glorioso e bendito fiador, o unigênito do Pai, e ele foi punido em vez de mim.
e eu sou, portanto, livre, uma vez que Cristo morreu como meu resgate. Esta é a maneira em que o crente não vem a ser condenado, ele aceita a condenação e em seguida a vê colocada sobre seu fiador. Se pudéssemos ser como gostaríamos, seríamos puros como Deus é puro. Nossos corações têm fome e sede de justiça. Nós viemos para a luz e agora, tendo acreditado, estamos em uma condição tal que os nossos atos, embora descobertos, não nos trazem vergonha e confusão. Naquela luz, nossas obras são manifestas, que são trabalhadas em Deus. Alegramo-nos que Deus está trabalhando em nós pelos desejos, emoções e ações santos de seu Espírito, que deverão ir aumentando até sermos perfeitamente libertos do pecado. Esta é a condição do homem que crê em Cristo. Cada alma que recusa um Salvador pede com efeito para ser julgado pela lei. Lá está a alternativa. Você é culpado? Vai confessar? Se sim, aceite o Salvador. Mas se por outro lado você diz, eu não vou aceitar o Salvador, no fundo da sua alma encontra-se a vaidade presunçosa. Eu posso resistir ao juízo, eu não preciso de perdão e graça. Então, Senhor, se você pede julgamento, você deve tê-lo, e eis o resultado dele. Deus o declara já condenado. Você não acreditou, você pediu julgamento, você deve tê-lo, mas é a sua ruína. Se um homem, na presença do juiz, cometeu roubo ou assassinato, ele condena a si mesmo, mas não é um crime ainda maior. Na própria presença de Deus, agir com desrespeito ao seu filho por praticamente declarar que sua obra e sangue foram desnecessários, não é o auge da ousadia que uma alma deva mostrar na presença do Deus de misericórdia e ouvi-lo dizer em sua palavra, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E que alma deveria responder, eu não tenho nada a ver com o Cordeiro de Deus? Que outro testemunho precisamos no que diz respeito à sua inimizade contra Deus? Aquele que não crê em Cristo mataria Deus se pudesse. Se eu não crer em Cristo, é praticamente fazer de Deus um mentiroso. Se Deus nomeia Cristo como Rei e eu o rejeito, essa rejeição mostra que eu não gosto de Deus. Mas quando Ele o aponta para ser o Salvador, a mensagem sendo inteiramente de misericórdia e bondade, se eu o rejeito, devo ter em minha alma uma incrível profundidade de inimizade contra Deus, e por isso evidencio que me condeno a mim mesmo. O infinito Senhor da misericórdia, para que você não pudesse perecer, desenvolveu uma maneira maravilhosa de salvação, que deixou querubins e serafins atônitos, e fez o céu badalar com a canção, e isso você absolutamente rejeita. O plano de tão extraordinária concepção é brevemente este, que o Criador deveria sofrer e que a rebelde criação pudesse escapar, que o infinito deveria vir a este mundo e ser condenado à pena e que o culpado pudesse ser liberto. E tudo o que você está convidado a fazer, tudo o que é exigido de você, é que você se submeta a ser salvo por este plano, no qual você não confia, em Jesus que é divino, que também é o homem, no qual você não confia para salvá-lo. Você não vai? Ah, não vai? Senhores, vocês vão rejeitar o amor do Todo-Poderoso? Vocês podem se afastar da misericórdia sem limites? Então o que eu direi de vocês, a não ser o que o texto mesmo diz? Vocês condenam a si mesmos. Vocês já estão condenados? Vocês devem ser infinitamente maus. Vocês devem estar enormemente, monstruosamente, diabolicamente em inimizade com Deus.
ou então, certamente um benefício tão precioso vocês não desconsiderariam. Certamente um plano da misericórdia de Deus tão apropriado à sua condição, vocês não poderiam ter a impertinência de rejeitar. Já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Palavras solenes, ouça-nas e tremam. Não é possível que você possa ser alguém que ingenuamente busca a luz de Deus, se você se recusa a receber a Ele, que é o sol central da verdade. Sua contínua rejeição da luz é uma evidência confirmatória de que você já está condenado, apesar de o fato de você não crer já ser, em si, prova suficiente. Considere, peço-lhe, ó incrédulo, que a condenação que já está pronunciada sobre você não é uma questão de forma. Nossos juízes às vezes leem sentenças de morte sobre uma determinada ordem de criminosos, e a sentença é registrada, embora nunca se pretenda que a sentença seja executada. Mas do tribunal de Deus nunca procede uma sentença que intenta desnecessariamente alarmar. E tão certo como você vive e tão certo como Deus vive, Ele não vai deixar a sua palavra permanecer como letra morta. Essa sentença não será uma vã ameaça. Em sua própria pessoa, você virá a saber qual é o poder de sua ira. Quem conhece o poder da tua ira? Pergunta o salmista. Só sabe quem a sente, e você vai senti-la em pouco tempo, pois a sentença será seguramente cumprida. Todo o universo é apenas uma grande prisão para um inimigo de Deus. Você não pode escapar dele, nem pode resistir a ele. Se seus ossos fossem de granito e seu coração de aço, seu fogo iria derreter seu espírito. Contra ele você é como a palha contra o fogo, ou a poeira contra o redemoinho. Oh, se você sentisse isto e desistisse da sua rebelião insana! Alguns deliram contra a soberania. Mas neste caso, não é a justiça que poupa, é a mera vontade de Deus, que por enquanto mantém você fora do inferno. Você me diz que nada põe em perigo a sua vida neste momento. Como é que você sabe disso? As setas da morte muitas vezes voam imperceptivelmente. Lembre-se com profunda preocupação que Deus está bravo com você agora mesmo. Esta afirmação não é invenção minha. Está escrito pela pena da inspiração que Deus está zangado com o ímpio todos os dias. Se ele não se arrepende, Deus afiará a sua espada. Ele armou seu arco e está aparelhado. Deus está mais bravo com alguns de vocês do que ele está com alguns no inferno. Você está assustado com a afirmação? Será mais tolerável para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para vós. Os pecados que você já cometeu são maiores do que os de Sodoma e Gomorra, e a ira de Deus é proporcional à culpa. Um Deus irado mantém você sobre o abismo do inferno. Justiça exige que você caia nele, e nada além de sua vontade misericordiosa o mantém fora dele. Se você me disser que você mudou, que você pensou sobre essas coisas, que você tem orado, você acha que essas coisas vão remover a ira divina? O Senhor lhe disse que a única forma de salvação é crer em Jesus. Mas você tentar encontrar uma outra, você acha que tal conduta irá agradá-lo? Que tal procedimento irá torná-lo menos irritado com você? Você insulta seu filho quando você acha que você pode salvar-se por suas lágrimas e orações. Isso vai te afastar a ira do Senhor? Quando você imagina que o seu comparecimento à igreja e à capela vai te salvar, você define uma estimativa baixa sobre o que Jesus fez. Você estará desrespeitando a cruz enquanto permanecer incrédulo.
você diz: nós estamos fazendo o que podemos. Você não está fazendo nada que possa aplacar a ira de Deus. Você está, ao invés disso, através dessas suas mesmas ações que você acha que são boas, criando em oposição a Ele um anticristo para o qual Ele olhará com horror. Ele diz que vai salvar por Cristo e por nenhuma outra maneira. E enquanto você procurar uma outra maneira, você, na verdade, estará cuspindo na própria face do unigênito, pela insolência de sua justiça própria. Enquanto isso, deixe-me lembrá-lo que a ira de Deus, embora ainda não venha sobre você, é como um fluxo que está represado. A cada momento reúne mais força. Se ele não estoura o dique, ainda a cada hora se intensifica, cada dia e cada momento de cada dia em que você permanece um incrédulo. Você está acumulando sua ira para o dia da ira, quando a medida de sua iniquidade estiver cheia. Quão seriamente eu o persuado a escapar da condenação? Oh, volte, volte, volte! Por que você vai morrer? Por que você vai rejeitar a Ele, a quem você tem tantas razões para receber, acerca do qual sua própria pessoa é o melhor argumento para o amor? O Cristo de Deus deve ser digno dos afetos de nossos corações. Sua própria mensagem na terra, como parece-me, iria, se não estivéssemos loucos, garantir a nossa confiança, pois ele veio para salvar, para perdoar, para passar por cima do pecado do passado. Oh, por que você se coloca contra ele e dessa forma atrai sobre sua cabeça a ira de um Deus irado? Permita-me recordar-lhes o caminho para escapar. A única forma de escape para qualquer homem ou mulher aqui é crer em Jesus Cristo. Estou orando sobre isso. Diz um. Meu texto não diz nada do tipo. Eu vou pensar sobre isso. Pense nisso. Você vai pensar a si mesmo no inferno em pouco tempo. Fé imediata é o que eu, como embaixador de Deus, demando de vocês, em nome do Cristo de Deus. Fé imediata, instantânea em Jesus. Eis o emblema do ministério do Evangelho e de sua mensagem. Cada momento que você não acredita, você está pecando contra Deus por essa incredulidade. Eu não posso, portanto, tolerar que você espere mais um momento. Jesus é Deus. Ele tornou-se homem. Ele morreu. Ele vive e pede que você confie nele, prometendo que você viverá. Confie nele agora. Ele é digno de sua confiança. Não peque contra ele. Não peque contra a sua própria alma por rejeitá-lo. Hoje, ele abençoa o crente e testemunha que ele não é condenado. Hoje, ele amaldiçoa o incrédulo e diz que ele já está condenado. Meu negócio não é com amanhãs. Nem posso prometer que a bandeira branca da misericórdia será estendida amanhã. Hoje, a cruz é o estandarte da graça. Olhe para ela e viva. É a escada que chega ao céu. O crucificado Salvador é a porta da salvação. Oh, se você o recebesse!